recebendo a tua capacidade, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo de Deus, em nome de Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor, hein? Oh, glória! Dando sequência ao nosso estudo da Bíblia, hoje nós chegamos aos profetas maiores. Como a gente tem feito, vamos dedicar esse culto exclusivamente a um desses profetas, e no próximo culto nós vamos passar em revista os demais, amém? Se der tempo a gente até começa a entrar nos profetas menores, né? Vamos ver se vai ser possível, em nome de Jesus. Qual é o profeta entre os profetas maiores que nós reservamos para o culto de hoje? O profeta Isaías, amém? Então já pode abrir na sua Bíblia em Isaías, pode deixar no primeiro capítulo, na capa, em nome de Jesus. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por que eles são chamados profetas maiores? Porque eles tinham alta estatura? Porque eles são mais importantes? Nada disso, é porque os seus livros são grandes. São livros que ocupam um pergaminho inteiro ou até às vezes mais de um. Diferentemente dos profetas menores, os livros são pequenininhos e existem edições até que colocam todos eles no mesmo pergaminho. Amém? Pergaminho é aquilo onde se escrevia no passado. Escrevia-se em papiro ou no pergaminho. Aliás, uma curiosidade. Quem que já ouviu falar lá no Manuscritos do Mar Morto? Já ouviu falar? Encontraram em Qumran, lá no Oriente Médio, uma caverna cheia de escritos do século I a.C. Ele é bem pertinho de Jesus. E tem praticamente a Bíblia completa ali, né? Alguns pergaminhos estão muito fragmentados. Quer dizer, tempo, né, corroeu. Mas o do profeta Isaías está praticamente completo. Está completinho. E olha que coisa maravilhosa. Traduziram Isaías e perceberam uma coisa. Que o Isaías que a gente tem na nossa Bíblia é exatamente igual o Isaías que era de 1 a.C., ou seja, 22 séculos atrás, o livro de Isaías está em perfeita harmonia com o livro de hoje. Então aqueles que falam lá fora, mas a Bíblia passou por muitas mãos, teve muitos editores, muita gente alterou o seu conteúdo ao longo do tempo, nada disso, a maior prova é Qumran, amém? Manuscritos do Mar Morto. Não é só Isaías não, todos, mas o do Isaías a gente pode tirar a prova do início ao fim, porque está completinho, amém? Olha que lindo. Então nós podemos confiar na palavra de Deus, porque ela está aqui se validando a cada provação que ela é submetida. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, antes de falar do profeta Isaías, falar aqui rapidamente que a profecia é também, no caso da Bíblia, um estilo que é diferente da sabedoria, que é diferente da poesia, que é diferente da história, que é diferente do Pentateuco. Bem, a profecia, muito irmão tem dificuldade de entender porque sente que o texto ele é meio embaralhado. E é verdade. A profecia é um texto meio que uma mistura. Tem momento que está falando de história, tem momento que está falando da poesia, tem momento que está falando de coisas do tempo do profeta, tem momentos que está falando de coisas do futuro. Esse futuro às vezes era mais pertinho ali do profeta, coisa que aconteceu 100, 200 anos depois dele. Tem coisas que falam de Jesus. No caso de Isaías, por exemplo, fala muito de Jesus, nós vamos mostrar aqui. Isaías viveu cerca de 700, 800 anos antes de Cristo. E ele fala muito de Jesus. E as profecias dele, portanto, já se realizaram, muitas delas. Mas existem também aquelas profecias que apontam para o porvir, ou seja, o momento que Jesus vai voltar. Então, meus irmãos, a dificuldade na leitura não é por acaso, porque são textos difíceis mesmo de ler. E às vezes você precisa saber muito da conjuntura, do momento ali. E aí é sempre legal
bacana você ter uma leitura paralela que vai te situando, amém? Que vai te dizendo, ó, Isaías viveu de tanto a tanto, naquela passagem está falando do tal reino que existia, que estava em guerra com Judá, amém? Então tem algumas coisas que a gente precisa. Tem muitas passagens que a própria Bíblia ajuda, aqui no livro de Reis, no livro de Crônicas, amém? Mas em alguns momentos a gente tem até que sair da Bíblia para poder pegar um suporte para nos ajudar, amém? Glória a Deus. Então, se você sente dificuldade na leitura profética, não acha que você é ponto fora da curva, você é a constância, né? A maioria tem dificuldade. E uma última colocação antes de entrar no livro em si. Profecia não é apenas o ato de falar do futuro. A gente às vezes é levado a essa visão parcialmente equivocada, por exemplo, ver o profeta como uma espécie de cartomante, né? O cara que fica olhando na bola de cristal o que vai acontecer. Não é bem isso. A própria palavra profeta não tem nada a ver com essa coisa de vidente, não tem nada a ver com isso. Profeta simplesmente significa aquele que fala por outro, amém? Então a função dos profetas é sobretudo dar os recados de Deus, e às vezes o recado de Deus é para aquele momento, para aquela hora. Lembra lá de Natã falando para Davi que ele pecou com Batseba? Aquele momento ali era uma profecia, porque o profeta estava falando, dando um recado de Deus para Davi, amém? Não estava falando de futuro, aliás, estava lendo o passado, que já tinha acontecido, amém? O profeta leu o coração, não ele, né? Deus leu o coração e conta para o profeta, fala, vai lá e dá esse recado. E os profetas às vezes são figuras interessantes, para eles serem didáticos, muitas vezes lançam um monte de coisas, de artifícios até que levam eles a parecerem loucos. Aliás, quando a gente vê na cultura popular um profeta, uma pessoa se apresentando como profeta, geralmente é uma pessoa diferente, né? Barba grande, cabelo comprido, né? Faz umas coisas assim, meio que o povo olha e fala, esse aí é doido. Um exemplo de profeta que a gente teve aqui no Brasil entre nós, uma pessoa que se dizia profeta, não tinha nada a ver com o profeta bíblico, amém? É só para você entender. É o Antônio Conselheiro. Quem já ouviu falar lá de Canudos? Lá no livro Os Sertões, né, de Ulisses da Cunha. O Antônio Conselheiro se dizia profeta, amém? Então ele fazia umas falas diferentes, né? Ele andava com uma roupa diferente, ele era todo vamos dizer assim, singular, né? Os profetas às vezes fazem essas coisas meio malucas, mas com um propósito: chamar a atenção, tornar clara a mensagem. Depois nós vamos ver, vai ter profeta que vai casar com prostituta, ter filho, só para dizer para o povo, está vendo isso que eu fiz? É igual Deus com vocês. Vocês são como prostitutas, mas Deus te ama, te perdoa e mantém o seu matrimônio, mantém o seu compromisso com você. Tem às vezes profeta que anda nu. Estranho, né? Tem profeta, por exemplo, Jeremias sentou um dia na praça pública, construiu, fez uma maquete de Jerusalém e depois destruiu. Para quê? Para o povo entender o que estava acontecendo, qual era o recado de Deus, amém? Então não se espantem com essas imagens, isso faz parte da pedagogia do Altíssimo. Agora entrando sim no livro de Isaías, nós vamos falar mais de profecia ao longo desses próximos cursos. Irmãos, o tema central do livro de Isaías é julgamento e salvação. Talvez a gente possa dizer até que salvação seja um grande objetivo de Isaías. A começar pelo seu nome, né? O seu nome remonta à ideia de salvação. Isaías significa Yahvé é salvação, amém? Isaías significa Yahvé, um dos nomes de Deus, é salvação. Ele viveu em Jerusalém durante o século 8 a.C., portanto ali um pouco mais de 700 anos antes da vinda do Mestre. Era filho de Amós, a própria Escritura nos diz isso, e ele recebeu o dom da profecia através de uma visão que ele teve de Deus no seu trono, e ele até se julgava uma pessoa incapaz de representar Deus, mas Deus então dá a ele a comissão, vai lá e toca na boca dele através de um anjo, e a partir desse momento ele começa a falar
os recados de Deus. Ele viveu durante os governos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Olha, se ele viveu em Jerusalém, ele participa do reino do sul. Amém? Lembra que o reino foi dividido? Ele está no sul. Lembra que Ezequias, inclusive é ele que leva a Ezequias aquele recado, dizendo: Ezequias, você vai morrer, né? Se acerta aí que tu vai morrer. Ezequias estava doente, estava com uma enfermidade muito séria. Aí o rei Ezequias vira o rosto para a parede, lembra dessa passagem? E ora. Deus então fala para Isaías: volta lá e diz para Ezequias: eu te darei mais 15 anos de vida e vou te livrar da mão dos seus inimigos. Que inimigos eram esses na época do governo de Ezequias? Nada mais, nada menos do que os assírios. Lembra quando eu falei dos livros históricos? A gente tem sempre que lembrar de 5 impérios: o império dos egípcios, o império dos assírios, o império dos babilônios, o império dos medo-persas. Aliás, 4, porque o quinto depois era dos gregos, né, dos romanos. Aqui é a época do império dos assírios. Amém? Os assírios foram aqueles que em 722 destruíram o reino do norte. Eles invadiram o reino do norte e destruíram. As 10 tribos do reino do norte, elas desapareceram. A gente não sabe onde elas estão. Os assírios pegaram o povo, levaram embora, destruíram Samaria, o reino do norte todo, e nós nunca mais tivemos notícia. Amém? Acabou. Foram com os assírios. Nessa mesma época, os assírios invadiram o reino de Judá. Era um império muito poderoso, muito temido. Eles invadiram o reino de Judá, sitiaram Jerusalém. O que é sitiar? Ficar em torno de Jerusalém. E é exatamente nesse momento que o profeta Isaías fala para Ezequias: e Deus vai te dar mais ainda, além de 15 anos de vida, Ele vai te livrar da mão dos assírios, milagrosamente. Meu irmão, isso é muito forte. Ninguém explica o que aconteceu. Existem escritos assírios que fazem menção ao sítio de Jerusalém. Inclusive dizem: Senaqueribe deixou o rei Ezequias como um passarinho na gaiola. Fala desse jeito. Fala o nome do rei, o nome da cidade. Olha que lindo. E ninguém sabe por que ele não invadiu. Porque, claro, no escrito do rei, ele vai tentar se exaltar, né? Eu deixei ele como passarinho na gaiola. Mas a pergunta é: por que ele ficou como passarinho na gaiola se não entrou naquela cidade como você entrou em todas as outras? Porque Deus livrou o povo. Amém? A comprovação da história que o próprio Isaías nos conta. Amém? Então tem muito paralelo na história de Isaías com a história principalmente de Ezequias. Amém? Se você lendo a história de Ezequias, você vai vendo, inclusive Isaías aparece lá no livro de Reis, o próprio nome do profeta. Outra informação importante: Isaías, diferente de outros profetas, ele era da nobreza, ou seja, ele tinha acesso direto aos reis. Ele tinha acesso direto aos reis. Ele fazia parte, ele não, né, mas a família dele fazia parte da corte do rei de Judá. Então ele tinha parentes que participavam do palácio do rei. Amém? Então ele tinha livre acesso aos reis, pelo que parece. Nós não sabemos, o livro não conta como que ele morreu, mas a tradição rabínica, sabe o que é a tradição rabínica, né? Os rabinos, as leituras paralelas à Bíblia que foram sendo construídas ao longo do tempo, dão uma informação de que Isaías teria sido cerrado ao meio, exatamente pelo rei que sucedeu Ezequias, seu filho Manassés, que foi um dos piores reis de Judá, que ele teria sido executado, sendo cerrado ao meio. Aliás, os profetas costumavam ter relações muito complicadas com os reis. Por quê? Que cabia aos profetas o quê? Denunciar o pecado, apontar. Lembra de João Batista, que apontava contra a família do rei Herodes? Acabou perdendo a cabeça, não é isso? Isso aconteceu com muito profeta. Jeremias foi jogado no poço, lembra disso? Então era muito comum os profetas sofrerem, porque eles levavam a palavra de Deus, que era muitas vezes repreensão, e tinha rei que não topava. E possivelmente Isaías falou algo e o rei Manassés o executou. E aí interessante, me vem à cabeça uma palavra. Não precisa abrir ainda, não, tá, irmãos? Confia em mim, eu vou ler aqui para a gente ganhar um tempo. Nós
passar por muitas passagens hoje. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 37, capítulo 11 de Hebreus é a galeria dos heróis da fé, amém? E lá pelas tantas, olha o que o texto nos traz. 11:37, citando os profetas: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fim de espada. Olha só, Hebreus fala de profetas que foram cerrados. Então possivelmente está se referindo a Isaías, amém? Desculpe que se eu falei Ezequias ou eu confundi o nome de Isaías, amém? Perdoa, estamos falando de Isaías, profeta Isaías. Então Isaías cerrado. Está na Bíblia? Não, irmão, não está na Bíblia, amém? É uma leitura fora da Bíblia que nos conta isso, mas a Bíblia cita profetas que foram cerrados. Pode ser que esteja se referindo a Isaías. Agora vamos lá, qual que é o ponto alto? A gente não vai conseguir exaurir o livro de Isaías, mesmo que é grande, né, irmão? São 66 capítulos, se não me engano. É um livro grandão. Irmãos, Isaías, ele tem como ponto alto o fato dele ser entre os profetas o que mais fala do Messias. Ele é o profeta que mais cita o Rei Jesus Cristo. Olha que bonito. E ele vai falar de várias etapas do ministério de Jesus. Não é à toa, meus irmãos, que é também o livro mais citado do Novo Testamento. Sabia disso? Entre os livros do Antigo Testamento, o mais citado no Novo é Isaías. Paulo cita Isaías, Pedro cita Isaías, toda hora Isaías está sendo citado. Mas por que isso? Nós sabemos que os apóstolos ainda não dispunham do Novo Testamento, né? Escritura sagrada dos apóstolos era o Antigo Testamento. E quando os apóstolos pregavam Jesus para explicar para o povo que Jesus era o Messias, quem que eles recorriam? Isaías. Eles recorriam a todos, tá aí? Mas Isaías era toda hora. Toda hora. Eu tenho até na minha mente a imagem. Para mim, Paulo tinha um rolo de Isaías para o braço. Porque toda hora Paulo faz uma relação. Ele tira, o próprio Jesus cita Isaías. Amém? Não só o apóstolo, o próprio Jesus cita Isaías. Então Isaías ele está muito presente na vida dos apóstolos. Está muito presente nos evangelhos. Mateus escreve de Isaías, Lucas escreve citando Isaías. Isaías está muito presente. Provavelmente era um dos profetas mais usados pelos apóstolos para mostrar que Jesus era o Messias prometido. E vocês vão ver hoje que nós vamos nos concentrar na pregação nesse aspecto de Isaías. Pastor, você está falando que Isaías só fala do Messias? Não. Isaías fala de salvação, fala de julgamento, fala de redenção, fala do amor de Deus, faz profecias para o povo de Judá, anuncia que vai vir uma destruição sobre Judá. Amém? Ele fala que Judá vai ser destruído. Ele já estava antecedendo o que aconteceria com o cativeiro da Babilônia. Então tem muito assunto interessante aqui no livro, mas aqui nessa pregação de hoje nós vamos nos concentrar nas citações sobre Jesus Cristo, amém? E vocês vão ver que lindo, meus irmãos, que um homem que viveu mais de 700 anos antes de Jesus, como que ele conta quase que a história toda de Jesus. É lindo isso, é fantástico. Irmão, e quando a gente pega lá o pergaminho de Qumran, um século antes de Jesus, e estava tudo escrito lá, amém? 100 anos antes de Jesus vir ao mundo, então não tem nem como falar, veio alguém depois escreveu para coincidir, não tem como. Foi 100 anos, eles fizeram todos os testes do pergaminho de Qumran e viram esse pergaminho de 100 anos antes de Cristo. Está falando com alguém que vai nascer de uma virgem, está falando daquele que vai sofrer os pecados do mundo, está falando um monte de coisa de Jesus. Jesus viria depois do pergaminho de Qumran, então não tem conversa, amém? É lindo. Então vamos lá. Hoje, esses cultos de estudo da Bíblia a gente não tem manuseado da Bíblia, mas hoje vai ser diferente. Nós vamos ficar o tempo todo aqui mexendo no livro de Isaías. Vamos começar falando um pouquinho antes da vinda de Jesus. Todo mundo preparado aí? Vamos para o capítulo 40, versículo 3.
Já vamos nos deparar direto com uma citação que está lá nos Evangelhos. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 3. Amém? Posso? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Amém? De quem ele está falando aqui? João Batista. Amém? Lembra? Está lá nos Evangelhos. Voz do que clama no deserto, preparai, endireitai a vereda, porque está vindo aquele. Aí João Batista fala, né? Pois eu estou preparando um caminho para aquele que é maior do que eu, aquele que eu não sou qualificado nem para atar as sandálias dos pés. Não é isso? Isaías está profetizando João Batista. Agora vamos voltar um pouquinho. Isaías 7,14. Nascimento do rei. Amém? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, Deus conosco. Amém? Olha que lindo, uma virgem conceberá. Isaías está falando isso mais de 700 anos antes de Jesus Cristo, descrevendo Maria. Vamos avançar um pouquinho? Capítulo 9, versículo 6, ainda sobre o nascimento do rei. 9:6. Amém? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Está falando de Jesus Cristo, vai vir da família de Davi. Você pega a genealogia, Lucas e Mateus trazem a genealogia de Jesus. Um fala da genealogia de Maria, outro fala da genealogia de José, que é para não ter dúvida. Jesus está na casa de Davi pelas duas genealogias. Amém? Olha que lindo. E é bonito o texto, né? Aliás, uma outra observação, Maria, é um escritor super sofisticado. Dos profetas é o que escreve melhor, que mostra mais uma vez que ele tinha ele estava na corte, né? Ele tinha uma educação muito boa. O texto dele é excepcional. Agora vamos falar da unção do rei. Vamos lá para 42. Eu não vou sair de Isaías, mas vamos para lá e para cá. 42:1. Quando vocês vão chegando no 42, aqui está a característica. Lembra que eu falei que os profetas parecem embaralhados? Ele não tem uma cronologia, amém? Ele fala de João Batista lá no capítulo 40, do nascimento no capítulo 7. Está vendo? Ele está todo embaralhado. Mas, meu irmão, eu fico imaginando o que é a profecia. Esse homem está vendo coisas e está, né, descrevendo essas coisas. Então, na medida que vem as visões, ele está descrevendo. Então não vem como um filme bonitinho. E eu sou daqueles que entendem que os profetas muitas vezes nem sabiam exatamente o que eles estavam falando. Eles simplesmente estavam transmitindo informação. Amém? Está lá, 42:1. A unção do rei. Eis aqui o meu servo. Quem é esse servo, meu irmão? Por que está com S maiúsculo? É Jesus, tá? Jesus aqui vai ser chamado de servo, vai ser chamado de filho do homem. Amém? Servo, a quem sustento o meu efeito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Pausa. Irmão, você está vendo a cena que eu estou vendo? Jesus saindo das águas do batismo, voz de Deus, este é meu filho amado, em quem me compraz. E aí vem o Espírito Santo como uma pomba, não é que tem uma pomba, amém? O
O irmão acha que vem uma pombinha. Não, vem como uma pomba, eu não sei, pode ser uma nuvem na forma de uma pomba, não sei. Vem como uma pomba sobre ele, não é isso? Agora é interessante, meu irmão, isso aqui é bonito demais, é muito poderoso. Olha só, produzirá, juízo produzirá entre os gentios, irmão. Depois dos profetas, os judeus esperavam o Messias. Infelizmente estão esperando até hoje. E vão continuar esperando. Por quê? Porque o Messias já veio. Mas eles não reconheceram Jesus. Triste. Triste. E por que eles não reconheceram? Porque eles estavam esperando que chegaria o libertador de Israel. E por isso, Yasmin, eles achavam que ia ser um guerreiro, um general que ia vir com espada para expulsar o invasor, igual nos filmes. Já viu o filme de luta? Aquele rei bonitão em cima do cavalo com espada, vencendo as batalhas. Eles estavam achando que ia ser isso. Mas parece que eles não leram Isaías. Isaías vai falar toda hora. A sua função não é só sobre Israel. É sobre Israel. Mas é sobre toda a humanidade. É Israel como parte do mundo. E olha o que ele está falando. Juízo produzirá entre os gentios. Quem que leva a fé? Quem é que leva o conhecimento de Deus para os não-judeus? Jesus. Amém? Nós somos gentios. Jesus trouxe a comunhão com Deus, a reconciliação foi para toda a humanidade. Então ele vai trazer juízo, ou seja, sabedoria, ou seja, entendimento da existência de Deus. E aí continua: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Jesus era aquele que chamava a atenção para si? Não, ele era manso, tranquilo. A presença dele falava por si mesmo. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não há palavra que Jesus tenha falado que esteja errada, seja ontem, hoje e eternamente. Acha uma coisa que Jesus falou que não faz sentido. Sabedoria do seu estado puro. Não faltará, não será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. E aí vai. Ou seja, ele vai levar, ele vai ser reconhecido por todos os cantos da terra. Depois você continua lendo, vai até lá, pelo menos o versículo 7, tá? Mas aqui nós vamos avançar um pouquinho para não ficar parado. Isaías 49:1. A proclamação do rei para os gentios, para nós. Continuando essa palavra, iniciado no 42:1. 49:1. Amém? Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. Olha só, ilhas, meu irmão, além do mar. Amém? Nós estamos em relação a Israel como? Além do mar. Não é isso? O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Olha que lindo, meu irmão, como é que Apocalipse, João vê Jesus? Ele abre a boca e sai uma espada. Eu até preguei isso aqui numa sexta-feira. Fica até uma cena meio esquisita, hein, manes? Vamos pegar, sai a espada, ficou esquisita. Meu irmão, maneira de dizer, o que é a espada? Não é isso? Essa que a Bíblia nos ensina? A palavra é como uma espada de dois gumes, mais penetrante, cortante, juntas a medula, vai até o ponto que encontra o espírito e a alma. É como espada, é a arma, né? Está lá na armadura de Deus, não é isso? De Efésios. A espada do espírito é a palavra de Deus. Então, o que você fala com o quê? Com a boca. A palavra vem da boca, não é isso? Daí a espada não sair da boca. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E aí continua. E me disse: tu és meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo,
que eu o torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. E aí continua: para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Pausa. Irmão, aqui o que ele está falando? Jesus foi trazido. Vocês estão vendo profecia complicada? Às vezes você vê que é o servo falando, aí Deus já entra falando, tudo embaralhado. Então por isso que a gente tem que ter muita calma, para a gente entender. É como se a palavra estivesse dizendo o seguinte: Jesus veio para os judeus, para juntar o povo. E Jesus meio que falando assim: quão vão foi o meu esforço, porque no primeiro momento eu não consegui. E aí Deus vem e fala para ele: não fica atribulado, porque a salvação vai para os gentios. Mas que lindo, irmão! 100 anos antes de Cristo, o texto está lá. Não tem como conversar, né? Isso aqui é prova cabal. Jesus veio para os filhos de Israel e não trouxe o seu Israel no primeiro momento, vai trazer depois. E aí quem que veio? Os gentios. Nossa. Amém? Lá no versículo 4, mas eu disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei minhas forças. Está vendo? É como se Jesus estivesse falando, é como se Jesus estivesse orando a Deus e falando. Talvez Isaías tivesse visto isso, amém? Talvez ele estivesse vendo Jesus orando, e Jesus se ali, né? Senhor, eu não estou cumprindo a minha missão, porque os judeus não estão vindo. E aí Deus vem e conforta ele. E agora, no versículo 5, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para o seu servo, que eu lhe tome a trazer Jacó, mas Israel não se deixou juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e meu Deus será minha força. Disse mais: pouco é que seja o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tomares o trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Amém? Ele está falando: calma, Jacó vai vir no seu momento certo. Por enquanto, você vai trazer os gentios. Amém? Lindo. Vamos avançar. Isaías 61. Como é que a gente chama a pregação de Jesus? Evangelho. Evangelho significa boas novas. Amém? Então vamos lá, 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Evangelho. A palavra Evangelho já está no Antigo Testamento. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Bonito texto, né? É Isaías dizendo, é como se Jesus estivesse falando, né? Eu vim para proclamar o Evangelho àqueles que até então não eram vistos pelas pessoas. Eu não estou pregando para os grandes, eu não estou pregando para os reis, eu não estou pregando para os mansos, para os presos, para os maltrapilhos, para os desafortunados, para os que choram. Meu irmão, sabe o que vem na cabeça? Sermão do Monte, né? Bem-aventurado, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Lindo. Sinais de Cristo. Vamos voltar um pouquinho? 29 e 18. Isaías capítulo 29, versículo 18. Ô irmão, a gente anda aqui num certo calor, porque é para dar tempo de falar muita coisa.
Por isso que a gente grava, né? Aí depois vai estar lá no YouTube, vale a pena voltar, né? Assistir mais devagarinho. 29:18. Sinais de Cristo. Posso? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Jesus curou os coxos, curou os cegos, curou os surdos, não é isso? 35:4, um pouquinho para frente, mais sinais. 35, versículo 4. Dizei aos turbados de coração, e esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Amém? Os coxos andam, os cegos enxergam. Lembra de Jesus falando, vai lá falar para João Batista. Lembra, João Batista estava na cadeia, perguntou, falou para o discípulo, vai lá para Jesus e pergunta, é ele mesmo ou haverá outro depois dele? Porque o próprio João Batista estava confuso, porque Jesus não estava fazendo guerra com ninguém. Eles estavam esperando que o Salvador ia ser um guerreiro. Aí manda para Jesus, fala lá para Isaías, os coxos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem. Ele está citando Isaías. Falaram de mim e eu estou cumprindo a profecia. Sou eu mesmo. É isso que Jesus quis dizer. 700 anos, mais de 700 anos antes de Jesus, Isaías está falando exatamente o que Jesus fez. Agora vamos para a pregação de Cristo, 55:3. Capítulo 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? A luz do mundo que veio ao mundo brilhou, mas os seres humanos não o reconheceram. E mais uma vez fala dos gentios, né, irmão? Foi enviado a Jacó, porém foi buscar aqueles que nunca tinham conhecido Deus. Nós. Irmãos, agora vamos para a parte assim apoteótica, o sacrifício de Jesus. Vamos começar com 62:11. Essa parte então é bastante conhecida. Volta e meia a gente recorre a ela. Não do 62, mas do capítulo 53. 62:11. Posso? 62:11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada cidade, não desamparada. Amém? Jesus traz a salvação. E como que a salvação acontece? 52. Cinquenta e dois, 13. Lembra? 53 é o capítulo que a gente mais conhece, né? O servo sofredor. Mas o 53 começa no final do 52. Vamos comigo? 52:13.
Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado a muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Está falando que Jesus está desfigurado, está vendo? Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Tem uma parte em Romanos que Paulo fala, né? que Jesus, a cruz, entre todas as simbologias, representa a declaração de Deus, a demonstração de Deus. E Jesus mesmo fala, né? Quando o Filho do Homem for levado ao alto, todos aqueles verão, né? Como ele fala lá antes, quando Moisés levantou a serpente, para quem olhasse para a serpente era livre das serpentes que atacavam. Jesus está dizendo que ele vai ser engrandecido, mas esse engrandecimento vai acontecer através da dor do servo sofredor. E aí o 53 entra naquela passagem linda que a gente já conhece, sabe até de cor. Quem deu crédito, 53:1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortada a terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Amém? Descrição da paixão de Cristo. Amém? Bonito, né? Mais de 700 anos antes. Para completar, meus irmãos, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Olha só, como que a gente acessa a salvação, que é graça de Deus? Isaías 28:16. Amém? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Amém? Crer. Irmãos, sabiam que a palavra fé aparece por única vez no Antigo Testamento? Jesus, quando veio, ele revelou a fé. A fé, ela está aqui no Antigo Testamento, mas ela está ali meio que, sabe, escondida. Aqui Isaías está dando um sinal. Crer vai ser a forma de que o sacrifício de Jesus se torne eficaz na nossa vida. Ele está usando aqui a imagem de uma pedra, e depois Paulo vai completar essa palavra. Vocês lembram, né, Romanos? Ele fala assim: Deus colocava pedra firme, pedra de esquina, mas que para os judeus virou pedra de tropeço, porque os judeus não entenderam que era a fé em Jesus que traria a salvação. E aí, meus irmãos, tem lá sobre o reino. Vamos fazer só um minuto. Separei duas passagens, uma só.
Isaías 2:2. Para não cansá-los. Nossa, a gente teve um monte de outras coisas. Vamos lá. Isaías 2:2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. Muitos povos, está vendo? Muitos povos, toda hora. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. É a paz, meu irmão, é a paz. Jesus vem pregar a paz. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém? Está falando do reino de Jesus. O reino de Jesus que possui duas etapas. A gente já pregou sobre isso várias vezes. Uma etapa presente, é o reino por adesão, e outra etapa futura, que é quando Jesus virá julgar. Amém? Irmãos, tem mais passagem, depois dá uma olhadinha. Quem está anotando, pode anotar aí também. Isaías 4:2 a 6, também sobre o reino. Isaías 11:1 a 10, também sobre o reino. Isaías 16:5. Essa eu vou ler. 16:5. Porque um trono se firmará em benignidade, sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará, em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Amém? Sobre o reino. Irmãos, mas tem uma passagem aqui que eu vou falar, eu descobri agora, nesse momento aqui de noção da palavra, um negócio que eu nunca tinha visto. Isaías fala da igreja. Irmãos, eu não vou buscar lá em Atos não, depois a gente confirma, mas confia em mim que está lá. Em Atos dos Apóstolos a gente sabe que a primeira designação, o primeiro nome que a igreja leva, antes de sermos considerados cristãos, certo? A igreja ela tinha um outro nome. Sabe como que ela era conhecida? O Caminho. A igreja era chamada O Caminho. Amém? O Caminho. Até na época da hora que eu estava orando, né, pela nossa igreja, um nome que veio era O Caminho, né? Mas enfim, a reconciliação acabou imperando, mas o Caminho passou por em algumas das orações. Então a igreja chamava O Caminho, a igreja original, a dos apóstolos. Amém? Só fomos ser chamados cristãos lá por volta do ano 50 depois de Cristo. Demorou um tempo. Irmãos, Isaías fala do nome da igreja. Vamos lá, Isaías 35:8. Olha só, meu irmão, muito lindo. Olha só, como é que Jesus é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Olha só, 35:8. E ali haverá um alto caminho. Olha a escola da escada de Jacó, hein? Um caminho que se chamará o caminho. Olha só. Olha que lindo. Que se chamará o caminho. Pega lá em Atos dos Apóstolos, como é que a igreja de Cristo era chamada no início? O caminho. Lindo.
E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, não será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Olha, é a nossa igreja, irmão. A gente tem que ser manso, tranquilo, harmonioso. Nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Ou seja, eles se entregaram a Jesus, que entregaram o coração ao Espírito Santo. E os resgatados do Senhor, os salvos, voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Irmão, o membro da igreja é feliz. Amém? Salvo, feliz, alegre, subindo, ascendendo, melhorando. Bênção. Está muito claro isso aqui. Alegria eterna. Ou seja, começa agora, estamos subindo a escada de Jacó até o triunfo final, a alegria definitiva. Irmãos, isso aqui eu descobri nessa preparação dessa palavra. Pensa, muito alegre de ver isso. Para acabar, irmãos, vou só mais uma, depois eu passo outras referências. 56, a tarefa da santidade. Isso aqui fala para nós. 56, versículo 1. Tarefas da santidade. Espírito Santo nos guiando. 56, versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmão, aqui está falando muita coisa. Daria uma pregação numa sexta-feira, talvez até traga. Aqui está falando do sábado. A guarda do sábado a gente sabe, era um evento da época muito importante para os judeus. Nós superamos isso, enfim, não cabe aqui agora falar, porque nós entendemos que todos os dias são dias do Senhor, e porque os cristãos originalmente se reuniam no domingo, a gente hoje meio que guarda o domingo, né? Mas, irmãos, aqui a palavra ela vai mais fundo. Ela está falando do quê? Que não importa da sua origem, não importa de onde você veio, não importa qual é o tamanho do seu pecado, não importa. Se você está convicto de que tem que seguir a lei do Senhor, as bênçãos vão chegar, você vai ser acolhido, você vai ser recebido. A mão do Senhor não se apartará de você. Amém? Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que guardar a palavra de Deus, nós temos que guardar o conceito de Deus, nós temos que nos esforçar para sermos melhores. Amém? Deus faz a parte dele e a gente vai fazendo a nossa. Não importa o nome que você tinha, um nome melhor vai ser dado. O nome na época é uma coisa muito importante. Isso, meu irmão, significa dignidade. Deus vai nos tornando dignos. Amém? Então ele está falando das tarefas de santidade. E eu quero encerrar por aqui. Teria lá sobre o paraíso, quem quiser anotar, Isaías 25:7.
a 9, e Isaías 65, 17 a 25, que até fala que o lobo conviverá com o leão, enfim, bem bacana também, no paraíso. Mas eu quero terminar com essa palavra de agora, porque, meus irmãos, a mensagem que Deus nos dá aqui, em Isaías, ela faz sentido quando a gente olha para tudo que aconteceu com Jesus. Então a gente volta aqui e a gente vê que Deus está anunciando o Messias, amém? Ele está quase 800 anos antes dizendo: eu vou mandar o meu filho, que é o Emanuel, Deus conosco. Esse meu filho vai ser anunciado por um outro profeta que vai vir antes dele. Ao chegar aqui, ele vai ser rejeitado, ele vai dar a sua vida, temos que crer nele, e vai surgir uma igreja, e vocês, se esforçarem para seguir o conselho, vocês vão ser abençoados, amém? Olha que lindo, Deus está anunciando isso tudo quase 800 anos antes. Se isso não é sobrenatural, o que será sobrenatural? Amém? E ela também dá um grande testemunho para nós, meus irmãos, que o Antigo Testamento, ele é a palavra de Deus definitiva, compreendida sob a luz do Novo Testamento. Amém? É o Novo Testamento que lança a luz sobre toda essa mensagem, vai completando. Aqui em Isaías, por exemplo, a gente vê diálogo de Deus com Jesus. A gente faz até um exame psicológico de Jesus, as angústias de Jesus Cristo, quando ele não estava conseguindo converter o povo dele. Amém? É lindo demais. É difícil? É. Mas se a gente também entende, como ler, faz todo sentido. Glória a Deus. Depois eu vou passar para vocês, irmãos, as citações, algumas das citações, do Novo Testamento sobre o livro de Isaías. Vocês vão ver que os apóstolos reconheceram Jesus muitas vezes, observando o que Jesus estava passando e vendo o que estava escrito no livro de Isaías. É bem bacana, e depois eu passo para vocês para não cansá-los. Amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas do nosso Deus, maravilhoso.